Olá, meus alunos do 8º ano. Hoje a nossa videoaula de ciências é na apostila, página 6. Nós vamos falar sobre reprodução sexuada. Vamos lá, acompanhem comigo. Então vamos lá. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, dois indivíduos produzem descendentes com características genéticas herdadas de ambos os progenitores. É o tipo de reprodução mais comum entre os organismos multicelulares, como os animais e nós, seres humanos, né? Nesse processo, há a produção de células especiais chamadas células reprodutoras ou gametas. Isso aqui vocês nunca podem esquecer, que tem o gameta feminino e o gameta masculino. Quando os gametas de indivíduos de sexos diferentes se encontram, ocorre a fecundação. Dessa forma, o material genético das duas células se une, originando uma única célula, a célula ovo ou zigoto, que é esse aqui que está mostrando para vocês, ó. Quando há a junção do gameta feminino e o masculino, ela forma o zigoto, que se desenvolve, dando origem a um novo indivíduo geneticamente diferente dos pais. A união dos gametas na reprodução sexuada é chamada de fecundação, que pode ser externa ou interna. Então, isso aqui vocês podem grifar, ó, o que é a fecundação, porque é muito importante. Então, a fecundação é a união dos gametas feminino e masculino. Vamos ver o que é a fecundação externa. Ó, primeiro esse desenho, essa representação desse desenho aqui, ó. É o momento da união dos dois gametas, quando surge uma célula ovo que vai dar origem a um novo indivíduo. Agora, fecundação externa. Nesse tipo de fecundação, o encontro dos gametas ocorre no ambiente, ou seja, fora do corpo. Na fecundação externa, é comum na produção de um número muito elevado de ovos, para garantir que pelo menos algum dos novos indivíduos cheguem à idade adulta, pois muitos ovos acabam servindo de alimentos aos predadores. Ocorre em anfíbios, na maior parte dos peixes e diversos invertebrados. Aqui tem algum desses exemplos, ó, que eu acabei de falar. Esse primeiro aqui, em grande parte dos anfíbios, a reprodução ocorre próximo aos ambientes aquáticos. O macho abraça a fêmea, estimulando a liberar os gametas no ambiente, aqui na água, sobre os quais são liberados os espermatozoides. A fecundação é externa, quer dizer, é fora do corpo, porque ocorre no ambiente, fora do corpo. Agora, nesse aqui. Os ovos de alguns anfíbios, como dos sapos, desenvolvem-se em ambiente aquático, onde muitos servirão de alimentos para outros organismos. Como proteção, eles ficam unidos numa grande massa gelatinosa, que é o que vocês estão vendo aqui. Agora vamos ver a fecundação interna. Interna já está falando, dentro do corpo. Neste tipo de fecundação, a união dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea. Os ovos são produzidos em menor quantidade quando comparados à fecundação externa. A fecundação interna ocorre em insetos, raias, tubarões, répteis, aves e mamíferos. Aqui é um macho e fêmea de pinguim se reproduzindo. Vamos para a próxima página. Agora é a reprodução sexuada nas plantas, como que ocorre? As plantas também produzem gametas e se reproduzem de forma sexuada. Nas plantas com flores, ocorre a produção de grãos de pólen, que são levados à parte feminina da flor, onde ocorre a fecundação. A semente é originada a partir da união dos gametas e abriga em seu interior o embrião de uma nova plantinha. Então, essa aqui é uma representação do desenvolvimento de uma nova planta, a partir do embrião presente na semente. Agora vamos prestar atenção aqui embaixo, ó, que é bem importante. Como unidade fundamental da vida, a maioria das células nasce, desenvolve, se reproduz, se divide e morre, realizando um ciclo semelhante aos dos seres vivos. O processo de formação de novas células ocorre pela divisão celular. No interior de todas as células existe o material genético do organismo, responsável por determinar as suas características. Nas células eucarióticas, o material genético se encontra dentro do núcleo e é formado por DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e está organizado na forma de filamentos denominados cromossomos.
Cada espécie de ser vivo tem número característico de cromossomos, que deve ser o mesmo para todos os indivíduos da espécie. Nós, seres humanos, temos em cada núcleo celular 46 cromossomos. Então são 23 pares, porque 23 a gente herda da mãe e 23 a gente herda do pai. Quando junta todos, formam 46 cromossomos, que é a quantidade normal que um ser humano tem que ter. Metade deles nós herdamos da nossa mãe e a outra metade do pai. Mas como isso é possível? Na fecundação, que é o processo que também ocorre na formação dos seres humanos. Duas células sexuais, os gametas masculino e feminino, se unem. Cada uma dessas células tem 23 cromossomos. Com a união dos gametas, o novo indivíduo passa a ter 46 cromossomos. Para que o número final de cromossomos após a fecundação seja sempre 46, na produção dos gametas ocorre um processo diferenciado de divisão celular, chamado-se de meiose. Nesse caso, no fim do processo, formam-se 4 células, com a metade do número de cromossomos da célula original. A meiose também ocorre na formação dos gametas de todos os animais e também durante a produção das células reprodutivas das plantas. As células que não são gametas, ou seja, não participam da fecundação, realizam outro tipo de divisão celular, pois não precisam reduzir o número de cromossomos, apenas mantê-lo, que é a mitose. É o nome dado a esse processo de divisão celular em que uma célula se divide em duas, originando duas novas células, com o mesmo número de cromossomos. A mitose é o tipo de divisão mais comum nas células que formam o corpo humano. Ela é importante para as células que se desgastam rapidamente e morrem, como as que formam a pele, uma vez que possibilita um crescimento celular mais rápido. Então, galerinha, aqui vocês viram então a reprodução sexuada, que ela pode ser de dois jeitos, né? Externo e interno. Falou um pouco da reprodução sexuada nas plantas e aqui sobre a divisão celular, que existem dois tipos de divisão celular. Na nossa aula ao vivo, eu vou explicar bem certinho para vocês como que funciona essa questão dos cromossomos. Logo em seguida, na página 8, tem as atividades referente a esse conteúdo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, galerinha. Até mais. Tchau, tchau!